Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Renato Silvano e hoje começa o primeiro podcast da X Nutrition. E o nosso convidado de hoje é o nutricionista Guilherme Beza, lá de Imbituba. Deu um trabalhão para chegar aqui, chegou ali meio lá em cima dos trancos e barranco, mas deu tudo certo, o cara chegou aí. Esse cara é fera, eu já conheço há muito tempo e agora eu vou deixar ele se apresentar um pouquinho aí para falar um pouquinho sobre o profissional dele. Então, Renato, antes de mais nada, muito obrigado pelo teu convite, tá? Sempre um prazer estar contigo, tu sabes que a gente tem vários projetos juntos, inclusive em outubro nós estaremos juntos lá naquele nosso evento. Bom, como todo mundo sabe, sou nutricionista, né? Atuo na área da nutrição esportiva, formação de modulação intestinal, emagrecimento, definição, né? Para ganho de massa, hipertrofia, e agora a gente também tem trabalhado muito com a nutrição funcional. Show de bola! O foco principal, né, hoje aqui da nossa pauta seria falar um pouquinho mais sobre emagrecimento, sobre suplementos, né, quais tipos de suplementos que vão potencializar esse tipo de resultado, né, no emagrecimento, na queima de gordura. Por isso nada melhor do que o Guilherme Beza aí para estar respondendo as nossas perguntas e conhecendo um pouquinho melhor também dessa suplementação da X Nutrition. E a gente vai começar já entrando em algumas perguntas bem polêmicas, mas que o pessoal ainda tem dúvida sobre o emagrecimento. Existe uma melhor dieta para o emagrecimento ou não? Tem algumas que são mais eficazes para alguns tipos de pessoas ou não? Como que funciona esse tipo de dieta? Sim, existe os planos alimentares mais eficazes, que são aqueles que a gente consegue preservar a massa muscular. Muitas vezes a gente se submete a um déficit calórico muito agressivo e não cuida da oferta, do consumo das proteínas numa rotina diária. E isso acaba, com esse déficit muito mais severo, tu perde gordura também, mas acaba diminuindo massa muscular. Então a pessoa conquista aquele metabolismo lento depois, sim, né? Sim, onde fica difícil manter o peso, a pessoa passa a desacelerar o emagrecimento, fica com mais facilidade de engordar depois e vive em efeito sanfona justamente porque faz um déficit muito significativo. Né? Deixa eu ver se eu entendi então. Para que a pessoa consiga emagrecer, né, e continuar com a sua massa muscular, ele sem ficar com flacidez, né, mantendo aquele músculo, aquele bracinho firme, aquela coxa mais durinha, ela precisa ter um consumo mais alto de proteínas. E como que ela consegue isso na alimentação? Que tipo de proteínas? O que ela deve consumir? Bom, ela consegue através das carnes, das proteínas das carnes, dos ovos, que são recursos, vamos dizer assim, mais práticos e mais baratos, até mais acessíveis, a gente pode dizer assim. É mais fácil de estar dentro de um pão com ovo, por exemplo, é mais fácil, e o preparo também é mais simples. Mas hoje a gente tem o recurso aí do frango, da tilápia, né? Os pescados a gente dá a opção mais para tilápia, né? E os ovos como as primeiras opções. O lombinho suíno a gente acha legal. Tem muitas pessoas que falam, mas carne de porco, será que é bom? Será que não é gordurosa? Eu falo, não, gente. Às vezes a gente só tem que selecionar, assim como a carne de boi, os cortes mais magros, para também não ficar agregando e aumentando o colesterol, vamos dizer assim, né? Sim. E aí tu já citou o pão com ovo, que antigamente eu acredito que era muito mito, né? Que não podia se comer pão ali. E como é que funciona esse tipo de prescrição de dieta para quem quer emagrecer e essa inclusão do pão na dieta? Tranquilo. A gente tem que colocar o pão com ovo. O pão, ele tem que ser desmistificado mesmo, né? Ele tem que existir. Muitas pessoas acreditam que para emagrecer tem que tirar o pão. Muitas pessoas chegam no meu consultório e falam, Guilherme, eu já comecei uma dietinha por conta, vim aqui consultar contigo, mas eu já tirei o pão, tá? Eu falo, não faz isso, né? Porque é isso que te dá o prazer, mas na verdade tudo tem que ser calculado, né, Renato? Então, se está dentro de um balanço nutricional, de um consumo, de um plano alimentar, vai promover emagrecimento mesmo comendo pão. Legal. Essa é a grande surpresa do pessoal. E como é que tu coloca o pão na tua rotina? O pão na minha rotina, ele vai, por exemplo, recheando um franguinho, né? O franguinho desfiado com requeijãozinho, acho fantástico. Bota mais light, assim, requeijãozinho light, zero lactose para os intolerantes, mas com uma saladinha fica excelente. Tá? Até peço, oriento para as pessoas fazerem vários desses sanduíches e deixa lá na geladeira prontinho. Né? O famoso pão com ovo, panqueca também é bem legal, então eu vou adicionando as proteínas, né, dessa maneira. E tu falasse uma coisa muito importante, né, Renato? O emagrecimento para não deixar a pessoa flácida, para não deixar com a pele ruim, né? Então, para não perder o músculo, para não perder esteticamente. A gente às vezes vê as pessoas se submetendo a emagrecimento no cutting, quando eles tentam fazer o cutting, nunca conseguem a definição, porque vão perdendo músculo junto. Então, tem que ter mais proteína para a gente conservar essa massa magra durante o emagrecimento. Entendi, show de bola. Eu também vou falar um pouquinho como que eu utilizo aí o pão na minha rotina.
Não é regra lá em casa ter pão em casa, porque a gente quase não vai na padaria, né? Então a gente tenta utilizar mais no café da manhã. Vamos ver se eu tô certo, que aí tu vai me orientando. Como eu não gosto de repetir muito, né? Eu uso muito ovo mexido ou uma panqueca doce. Aí nessa panqueca doce eu faço com banana, canela, ovos. Aí vou incrementando com nozes, para deixar ela mais pesada mesmo, para me dar mais saciedade. Então eu fico cheio aí até 1h da tarde. Aí coloco um scoopzinho de whey para aumentar a proteína, porque eu acho que eu coloco somente 2 ovos. E aí também adiciono, deixa eu ver o que mais, canela, whey, já foi tudo. Às vezes bota um pouquinho, castanha, ou coco também, vai dando mais saborização pro negócio. E é isso que me faz dar continuidade, porque eu me sinto prazer em estar comendo aquilo ali, porque é bom, né? Então às vezes eu boto uma caldinha de whey por cima, ou boto uma pasta de amendoim, isso me ajuda bastante. Eu gosto de pão também, só que às vezes acaba que a gente não vai lá comprar e acaba que não faz. A gente usa às vezes um pão integral, que aguenta mais tempo ali, né? Principalmente a Bárbara usa bastante pãozinho integral, ela bota na air fry, passa um requeijão, bota na air fry, ele fica crocante e depois joga um ovo mexido por cima. Show. Top demais. E deixa eu te fazer já emendar com outra pergunta aqui. Existe uma melhor hora para se comer o doce? Tipo, eu tenho muita vontade, Renato, tenho muito desejo de comer doce todos os dias, né, Guilherme? E aí, eu quero comer aquele chocolate ali, geralmente existe algum horário específico, de manhã, tarde, pós-treino, antes do treino, que seria mais viável consumir chocolate? Sim, seria mais interessante após o treino ou junto de uma refeição como uma sobremesa. Esse doce, quando ele vem entre refeições, né, isoladamente, ele é mais agressivo, né, gera um pico de insulina, começa a adaptar, a fazer adaptações negativas, começa a fazer conexões negativas, tu vai querendo buscar o doce mais vezes, isso vai tendo uma tendência a te viciar, né, pelo consumo dele. Então, o mais recomendado é que ele não gere um grande pico de açúcar no sangue, e isso acontece quando ele é consumido junto com a refeição. Deixa eu te perguntar, não sei se eu ouvi de ti ou se eu ouvi de outra pessoa. O energético sem açúcar, 0 calorias, beleza, né? Não engorda. Porém, ele ser consumido entre as refeições, né? Como ele não tem açúcar, mas ele é um adoçante, ele desperta ali a insulina. Isso é verdade, não é? O que acontece com isso? Esse é o raciocínio. Quando você estava falando, Renato, eu já estava pensando, eu tenho que destacar esse ponto para ele. O adoçante, ele engana igual a como se você estivesse consumindo açúcar. Ele não gera o pico de açúcar no sangue, mas ele engana, né, fazendo com que o corpo secrete a insulina. Só que daí a insulina chega na corrente sanguínea e não tem glicose para metabolizar, então ela reduz a glicose que existe. E aí você tem uma situação de queda de glicose e você vai buscar o doce como um recurso para repor aquela glicose. Então ele engana e você acaba sentindo essa queda dessa glicose e busca o doce posteriormente para repor aquilo que estava fazendo falta. Então o adoçante ele dá essa desregulada no metabolismo. Porque eu acho que é muito palatavelmente muito doce, né? Daí vai lá e solta insulina à reveria, não tem onde captar glicose lá na corrente sanguínea e aí acaba perdendo essa sensibilidade à insulina, né? E acaba aqui engordando mais fácil. Outra pergunta seria, é um mito também, eu acredito, muitas pessoas têm dúvidas sobre isso, né? Principalmente a pessoa que está iniciando a atividade física, é melhor perder peso ou perder gordura? Sem sombra de dúvidas, perder gordura, né? A gente sabe, né, Renato? Mas tem que deixar claro. Muita gente ainda vai lá, ainda insiste, ainda subir na balança, principalmente quando eu trabalhava em academia, que era todo santo dia, a pessoa ia lá e subia todo dia, variava, principalmente final de semana, né? Dá um up ali a mais, come alguma coisa a mais, chega na segunda para se pesar, tá 2 kg mais pesado. Isso aí, o que esse 2 kg mais pesado é e por que ela realmente tem que focar em queima de gordura? Então, primeiramente, esses 2 quilos de uma segunda-feira que você vai monitorar na balança é pura retenção de líquido. Você vem no final de semana mais desregrado de horário de refeição, você provavelmente faz pouco exercício, fica mais descansando, tem um consumo de água um pouco diferente, ou às vezes exatamente pode acrescentar uma carne mais salgada, menos hidratação, ou a bebida alcoólica. Isso tudo altera e causa mais retenção. Então o teu corpo ele está totalmente diferente daquela rotina de segunda a sexta, né? Então você vai reter líquido. Mas esse peso é fake, né? A gente sabe que ele é uma pesagem falsa,
E muitas pessoas, inclusive, optam e até comparam. Falam, nossa, sexta-feira eu estava pesando outra coisa e segunda-feira eu estava, né, com 2 quilos a mais. Então por quê? Porque não está obedecendo aquela rotina, o corpo também vai sentir isso. Então não é para entrar em pânico e não é para entrar em desespero, é para voltar à rotina como se nada tivesse acontecido. Legal. E aí o que tu aconselha a pessoa fazer no final de semana? Né? Para ela vai comer uma besteira ou outra, que é normal, né? A maioria das pessoas comem, a não ser a atleta. E aí ela vai comer, como que tu aconselha? Fazer uma refeição? Não, Renato, pode fazer 2 ou o dia inteiro, comer o besteira o dia inteiro, e aí o resto da semana fica regrado. Qual que é o teu conselho para isso? Renato, para quem está no processo de emagrecimento? Para quem está no processo de emagrecimento, eu sempre oriento o seguinte, Renato. Se você tem um cronograma alimentar para seguir, você continua seguindo ele normalmente. E se, vamos lá, sábado à noite, vamos comer alguma coisa diferente. É naquela refeição apenas que você deve sair do que foi recomendado. Então muitas pessoas têm aquela ideia, eu já vou na pizzaria à noite, então já nem vou comer hoje à tarde, já vou almoçar pouco, à tarde eu nem vou comer porque à noite eu sei que eu vou comer bem. Exatamente. Essa compensação, ela já gera uma alteração na tua rotina e por isso que segunda-feira fica tão difícil voltar para o cronograma. Se você conseguir manter as refeições durante o final de semana, aquelas que você não vai comer nada diferente, aquelas que você não vai escapar normalmente e deixar só para aquela refeição livre você sair de fato, você não vai ter tanto impacto, você não vai mudar tanto a tua rotina alimentar. Então vai ser muito mais fácil voltar para a dieta na próxima refeição. Agora quando você faz jejum, comeu pizza à noite, no outro dia acorda, nem toma café da manhã, daí já almoça mais porque não tomou café da manhã e começa a desregular, a segunda-feira fica mais doído, né? Voltar para a dieta. Eu comecei a aprender isso faz uns 2 anos para cá, onde eu realmente agora não tenho ido tanto a rodízios, né, tanto de sushi quanto de pizza. Eu como ali todas as semanas sushi, né, pizza uma vez a cada 15, 20 dias, mas eu não vou mais em rodízio. Eu tento pedir, né, à la carte, porque acaba que, querendo ou não, quando tu vai no rodízio, tu acaba comendo mais, né? Eu paguei, agora eu vou comer. A gente quer fazer valer. Quer fazer valer. Então, é uma coisa que eu me adaptei agora e acaba que fica mais saboroso, tu te sacia, tu come mais tranquilo, mais devagar. Eu acho que é uma recomendação legal também, né? E aí, já que tu citou sobre o jejum, né, a pessoa que come muito ali no sábado à noite, no outro dia já não come nada e fica tudo desregulado, o jejum de forma correta, executado, não sei qual que seria a forma que tu recomenda, se é 24, se é 12, não sei quantas horas tu pode estar citando, ele funciona pro emagrecimento ou tem ele até funciona, mas tem outras coisas melhores, outros tipos de dieta melhores? Eu acho que ele está dentro daquela linha de opções que você pode buscar para o seu paciente de acordo com a rotina que ele já faz. Muitas pessoas já falam para mim, Guilherme, eu não sou de tomar café da manhã. Eu falo, beleza, vamos adaptar isso aí já. Já vamos começar um jejum intermitente, então. Eu também me sinto cheio de manhã cedo, assim, tipo, pra comer, eu faço um ovo mexido e como assim, emburrado. Às vezes eu tenho que esperar até umas 2 horas para poder conseguir comer, porque logo ao acordar eu não consigo comer. Já tem uma... e essa dificuldade, quando é um processo de emagrecimento diferente do teu, mas com esse teu sintoma, a gente aproveita isso como gatilho e já deixa... já colabora para as 16 horas em jejum. Eu sempre prescrevo 16 para 8. Tá, Renato? Por quê? Porque eu acredito que se você tem 8 horas de janela de alimentação, você consegue um consumo calórico bacana para manter sua massa muscular, ter um emagrecimento saudável e você não acometer a sua imunidade. Se você ter mais de 8 horas, ou seja, 16 de jejum, se você passa a fazer 20 horas de jejum para 4 de refeição, não tem como em 4 você comer o suficiente para manter todos os nutrientes, sua massa muscular e tudo mais, para você preservar e não ter um falso emagrecimento. Galera, não adianta ficar só 4 horas do dia comendo e o resto ficar em jejum. O jejum também, de forma prolongada, eu acho que acaba que no final das contas engordando pela pessoa perder a massa muscular dela, que é o que mantém o metabolismo mais acelerado. E aí, num curto período de tempo, às vezes até aparenta que a pessoa emagreceu um monte, subiu na balança, perdeu um monte, né? Mas depois no médio e longo prazo, acho que acaba que não vale a pena, né? Fica um ciclo vicioso, depois ela cai naquela compulsão e volta e começa de novo, igual muita gente por aí. E já que tu falou também do sono, né? De dormir ali às 8 horas, eu acho muito importante isso, eu me sinto muito melhor também, muito mais disposto quando eu tenho sono ali 7, 8 horas, do que quando eu durmo menos. Mas ainda tem gente que insiste em dizer ali que
dorme 5 horas, 6 horas, não, me sinto super bem, beleza. Agora vamos perguntar para o Guilherme na parte fisiológica do teu organismo, quanto que o sono impacta no emagrecimento, na queima de gordura? 100%, Renato, 100%. Se você está cuidando da qualidade do teu sono, e quando a gente fala da qualidade, muitas vezes não é o tempo, muitas vezes você pode ter 8 horas, você pode ter até 9 horas de sono, mas se esse sono não tem qualidade, se um cachorro late você já escuta, se um barulho acontece na sua casa você já acorda, se você tem um sono leve, você não tem qualidade nesse sono. Se esse sono realmente ele não te recupera, você está cansado ainda e passa um dia com mais cansaço. Tem muitas pessoas que falam para mim, Renato, tem alguma vitamina para me dar mais disposição? Tem algo que eu possa tomar que possa me dar mais energia? E muitas vezes não é tomar uma suplementação. A gente tem que analisar essa individualidade. Às vezes é tomar uma suplementação, talvez, para estimular o sono, a qualidade do sono, um sono profundo, né? Um sono que realmente vai te recuperar. E não necessariamente a suplementação. Então tem alguns pontos que a gente também tem que destacar, mas o sono impactua 100%, Renato, porque se a pessoa está cansada, se ela dormiu mal, fica muito mais difícil negar as tentações durante o dia. Aquela vontade do doce, a pessoa fica mais permissiva, ela cai em tentação com mais facilidade. Compensador, né? Tipo, a pessoa, como ela não recuperou toda aquela energia no sono, ela vai lá tentar buscar na alimentação, principalmente alimentos que são mais ricos em açúcares, né? Chocolate, biscoito, bolacha, enfim. Então a tentação por doce é maior somente por ela não dormir adequadamente, né? E às vezes eu também me pergunto bastante, né, Renato, preciso de alguma coisa para me dar mais disposição, porque eu estou muito cansada e tal, daí tu vai perguntar para ela, ela dorme realmente 6 horas e meia, dia. E o sono mais reparador é aquele sono final de noite mesmo, ali perto da hora de acordar, né? Que 5, 6 horas da manhã. E é o que a pessoa acaba perdendo, né? Que é o mais reparador. Ela acaba ficando sempre cansada. E aí às vezes me pergunta se tem algum tipo de suplemento. Eu até falo que tem, porém, primeira coisa seria o sono, né? Então depois de ela reparar o sono, melhorar o sono, aí sim indicaria algum tipo de suplemento. E já que a gente entrou em suplemento, tem algum suplemento assim que seria indispensável que tu aconselha para quem está num processo de queima de gordura, de emagrecimento? Renato, eu sou muito fã de muitos suplementos, sabe? Eu acredito que se a pessoa puder ter esse recurso, ela deve utilizar. Desde uma glutamina para recuperar a saúde intestinal, manter a saúde intestinal dentro de um processo de déficit. As prescrições? Eu já vi lá nos teus stories a mulherada usando glutamina com o própolis e limão. Isso, aquele shotzinho pela manhã é um shotzinho digestivo que eu acho fantástico. O uso da creatina na manutenção da tua força, você que faz exercícios, né, e preserva também a massa muscular, a tonicidade, a energia, porque você está em déficit, né? Um whey que é excelente reparador. A gente tem que lembrar que o whey ele não tem só proteína, ele é casado com uma série de aminoácidos, né? Ele tem um aminograma bacana, ele tem um multivitamínico dentro dele. Então a gente não pode deixar, né, de ressaltar que ele também tem um multivitamínico na composição. Então ele acaba atuando muito bem na tua recuperação, no fornecimento de nutrientes. Então por que não utilizar? E aí por aí vai, né, Renato? Vitamina D, complexo B, todas essas vitaminas, eu sempre digo, elas entram, desempenham uma função no seu organismo e vão e são mandadas embora. Então elas têm que estar sendo consumidas diariamente, não é algo que você acumula no seu organismo. É uma dieta que tu prescreve equilibrada, a maioria das vezes não há necessidade de suplementar, né? Mas se a pessoa tem condições, ela pode investir um pouquinho ali na parte de suplementação, que proteína, tu sabe que mulherada aí é difícil, às vezes, bater a quantidade que tu pede por dia, né? Às vezes não tá na correria, não consegue, e aí acaba consumindo uma dose de whey. Eu tava vindo pra cá também, trouxe no carro, porque, cara, ou eu paro no posto e tomo uma dose de whey. Aí tomei a dose de whey, daí tava vindo, ainda deu mais 1 hora, 2 horas, tinha um espetinho na rua, consegui ainda pegar um espetinho. Legal, mas senão, a mulher tava fazendo espetinho, ainda consegui pegar ali, porque senão o cara ia comer outra coisa na estrada. Realmente é difícil mesmo, às vezes baixa a fome, tá na estrada, tá na correria, então o whey supra a necessidade, bastante. E só para dar um toque nesse whey que a gente lançou recentemente, faz 2 dias, doce de leite, leite ninho, depois eu vou te dar um para te experimentar, bacana, tá? Depois você escolhe o sabor. Doce de leite, leite ninho, baunilha e chocolate suíço. Cara, ficou sensacional o sabor. Ótimo. Bom pra caramba mesmo, bem cremoso, não é ralo, ficou sensacional. Então a gente voltando pra cá, né, pra parte de suplementação,
Desses daqui, o que seria indispensável? Apenas um, vamos dizer assim, para o emagrecimento, na sua opinião. É claro que é muito difícil porque depende, às vezes a pessoa já tem um aporte legal de proteína, ela tem deficiência de alguma vitamina, né? Termogênico, multivitamínico, vitamina D, vitamina C, creatina e whey. Eu preciso falar só um? Não, né? Tá, vamos lá. Ordem de relevância, então, na tua opinião. Ordem de relevância. O whey viria como primeiro recurso, tá? Creatina para manutenção da força, termogênico inevitável. Acho que o termogênico ele vem em primeiro lugar, tá? Para acelerar mais a lipólise, né? E aí os recursos proteicos para dar esse amparo na manutenção da massa magra. E multivitamínico, vitamina D entrariam também nesse time junto com o pré-treino para não te fazer ter a percepção da perda da energia, né? Por conta do déficit calórico. Então, acho que você aí tu me deixou numa sinuca, cara, porque eu escolheria estar todos eles no meu time aí pra gente poder fazer uma emagrecimento saudável. Eu sou fã realmente de aumentar o aporte de proteína justamente para o teu corpo trabalhar mais, ele queimar mais calorias, né? Ficar mais intenso o negócio, a máquina ficar mais intensa. E eu também entraria com certeza também vitamina D, dependendo se a pessoa tem dose baixa. E já fala a relação disso aí pra gente também. A pessoa hoje que tem uma vitamina D baixa, por exemplo, a minha irmã foi fazer exame, fica muito tempo dentro de casa, não tem exposição solar, e estava com 8 de vitamina D. Baixinho. É muito baixo, claro que depois ela fez a suplementação, e aí já subiu ali para 38, 40. E aí, qual que é a relação da vitamina D com essa queima de gordura, com a disposição? Então, ela atua diretamente no metabolismo muscular e esquelético, né? Massa óssea, massa magra. Então, se você não tem contração e relaxamento, captação de cálcio para contrair músculo, é porque está faltando a vitamina D. Então, está atuando diretamente no metabolismo energético de contração muscular. Então, você que está fazendo exercício precisa, e depende do exercício para queimar a gordura, que é todo mundo, né? Precisa estar com esse metabolismo da vitamina D muito bem amparado. E a vitamina D dá suporte para a parte óssea, mas também dá muito suporte para imunidade. Então, se você sai, ainda mais nessas mudanças climáticas que nós enfrentamos ultimamente, de um treino super aquecido, na rua, com frio, é uma baita janela em que a sua imunidade ainda está em baixa, porque você saiu do treino agora. Se você não tem uma suplementação adequada de vitamina D, é uma janela que pode cair. E uma dúvida minha que eu tenho sobre a quantidade de vitamina D ali no sangue. Eu sei que tem os parâmetros que eu acredito que seria entre 30 e 50, né? Mas eu não sei o que seria o recomendado por ti. Eu deixo normalmente a minha vitamina D em torno de 70 e 80. Uso suplementação de vitamina D no inverno. No verão, como tem bastante exposição, eu consigo cessar o uso, daí só pego bastante sol ali e já consigo manter nesses níveis também. O que seria o mais indicado? Eu indicaria entre 50 e 60, tá? Não menos que isso. Mas vale lembrar também que as pessoas que às vezes não metabolizam muito bem a vitamina D e precisam da suplementação, Renato, e não são poucas, não necessariamente às vezes é só pela baixa exposição ao sol. Às vezes, quando nós temos um quadro de obesidade e de inflamação, a gente também não metaboliza muito bem a vitamina D. E são inúmeros os casos, você sabe que eu moro na beira da praia, muitas pessoas falam para mim, Guilherme, como a minha vitamina D está baixa se eu não saio da praia? E eu falo para elas, muitas vezes o quadro de obesidade, de inflamação, não colabora para a produção. Então não é só o sol pegar na pele, mas essa pele, esse metabolismo está pronto para metabolizar essa vitamina D, né? E aumentar esses níveis de vitamina D no organismo. Cara, que louco. Não sabia disso, né? Também. Eu já sabia que pessoas obesas assim, normalmente têm vitamina D baixa, né? Não sabia se era por causa da metabolização ou porque não pegavam no sol. Inflamação, né? Que massa essa informação. E eu utilizo isso aí já veio desde lá de trás, e é mito e não é, e volta e não é. Eu utilizo bastante aí na minha rotina. Aí migrei de um para o outro, o que será? O óleo de coco. Ele realmente é saudável? Posso utilizar ali para mim passar um pouquinho na frigideira antes de colocar na omelete? O que tu sugere? Cara, eu gosto bastante do uso, mas a gente precisa dosar primeiramente como que é utilizado, quem vai utilizar, né? E qual é o nível de gasto calórico que essa pessoa tem.
Por quê? Se é uma pessoa que está só, ela tem um quadro de obesidade, quer começar a se alimentar melhor, mas não faz tantos exercícios físicos, ela não oxida, não queima tanto gordura. Então, se ela introduz, ela precisa entender que esse óleo, né, de coco ele é uma gordura saturada, então ele tende a aumentar o colesterol dessa pessoa. Agora, se essa pessoa é fisicamente ativa, como no teu caso, eu tenho certeza que tu vai ter um bom aproveitamento, tá, dessa fonte de gordura, e essa fonte de gordura vai ser utilizada, vai ser queimada, vai ser... Então, isso acaba dando mais energia para o corpo poder ter um aporte calórico legal. Então, cabe lembrar, se você tem uma oxidação de gordura legal, se você tem uma prática de atividade física com frequência, é bacana. É igual a gente estava falando do termogênico. O termogênico, ele acelera bastante a queima da gordura, a atividade mitocondrial, mas as pessoas que estão acumulando peso, que mais ficaram durante um bom período mais comendo do que gastando energia, precisam utilizar dos recursos termogênicos para começar de novo a acostumar o corpo a mais gastar do que guardar. Então, quem ganhou peso, mais guardou do que gastou. Então, precisa correr atrás, né? E essa galera que mais guardou do que gastou, tem que cuidar do óleo de coco, nem sempre é bom. Estamos aí há 4, 5 meses do verão, ainda dá tempo. Dá tempo, gente. O problema é que eles querem entrar em novembro, né? Aí já tá apertado, né? Se fosse agora, já dava para nós perder uns 5, 6 quilos. Aí eu marco a consulta com o Guilherme e cai para dentro. E já falando um pouquinho de ganho de massa muscular, que é o meu caso, eu treino musculação, já treinei crossfit um tempão e agora faço musculação, mas ainda não consigo agora visualmente ver uma evolução tanta, né, quanto antes tinha. Então agora o cara fica naquele efeito platô. O que te sugere, tanto para emagrecimento ou para ganho de massa muscular, não sei se tem alguma relação entre um e o outro, mas o que te sugere para a pessoa sair do efeito platô? Com certeza o estímulo de uma nova dieta. Tá? Elevar, se tá, a gente mede o recordatório, vê como é que está o consumo de proteína, carboidrato e gordura e mexe um pouco com isso. Dá uma bagunçada, aumenta o consumo de gordura. Porque o corpo se adapta, como é que funciona isso? Isso. Ele vai buscar o que é mais cômodo. Então, todo estímulo novo, por isso que as pessoas têm o efeito sanfona, né, Renato? Porque elas se submetem a uma dieta durante um período e depois que elas emagrecem, elas, opa, tô bem já cheguei na minha meta. Então elas vão voltando gradativamente para os velhos hábitos. E as células entendem isso. O bom é quando ele tinha 20 quilos a mais. Então a hora que ele me permitir, eu vou voltar para aqueles 20 quilos a mais. Então o que a gente precisa é adaptar uma nova rotina. Mas quando dá essa congelada, né, esse platô, Renato, a gente tenta sempre estimular mudanças no padrão alimentar. Não é apenas a introdução de uma suplementação nova, um termogênico, enfim, mas um pouco também de mudança na estrutura da dieta, porque faz o corpo ter que adaptar novas situações, e é isso que gera queima, porque gera um estresse para ele que obtém a queima. Muitas pessoas, eu já trabalhei em academia, então reclamava, né, depois de treinar ali mais ou menos 1 ano, 2 anos, que ao longo aí de 10 anos de treino, vai ter vários efeitos platôs aí que tu vai dar uma travada, não consegue evoluir. E é claro, dentro da minha área, o exercício físico, né, a gente faz alteração de treino, né, para trocar o estímulo. Então, às vezes a pessoa ali fica 30 dias, 45 dias, né, com o mesmo treino. Já vi aí pessoas ficarem 3 meses. Mas ainda se ficar 3 meses e trocar o estímulo a cada 30 dias, tá bom. Ficar com o mesmo exercício, mas trocar volume, né, que é a quantidade de repetições, aumentar a carga, fazer esses outros estímulos, né, trocar um método do exercício, mas manter o mesmo movimento, até vai. Agora o problema é ficar exatamente igual os 3 meses. Mesma coisa na dieta, né? Permanece ali 1 ano, 2 anos na mesma dieta. Não sei se a pessoa também consegue aguentar, né? Troca, enjoa, né? Acaba que tem que renovar a dieta, mudar alguns alimentos. Então é uma coisa que realmente muitas pessoas têm dificuldade de passar disso. Então por isso que eu te perguntei, né? Eu sou um também agora que às vezes a gente acaba ficando frustrado, né? Porque mantém ali 3, 4 meses, não consegue mais sair daquilo ali, né? E eu inclusive agora acabei comendo mais no inverno, focando mais no trabalho e acabei assim, eu olhei no espelho, não tava assim, cara, já dei uma engordada, é claro que não tô barrigudo ainda, mas já dei uma engordada, assim, o abdômen já sumiu, assim, vou ter que voltar a correr atrás agora, principalmente próximo do verão, fazer um tipo de treino mais intenso. Por quê? Eu sinto muita diferença. A musculação é muito bom para manter a massa muscular, legal, para te ganhar mais massa muscular. Só que, cara, pra definir, assim, pra ter uma queima calórica maior, o crossfit mesmo, quando eu fazia, era o que dava o gás mesmo, secava assim rapidinho, 2 semanas, 3 semanas, já dava uma secada legal, porque realmente é
é um HIIT, né? Um treino muito intenso e, querendo ou não, é muito difícil quem faz um treino intenso na musculação, né? Sozinho ainda. Então, o que tu acha disso também? Não, eu concordo plenamente. Eu acho que a intensidade do corpo ela é mais testada na periodização do CrossFit justamente pela intensidade. Quando você vai levantar o peso... Assim, na academia, quando nós temos um treino novo, nós estamos muito empolgados, a gente começa a aumentar a intensidade, aquilo é um desafio. E depois você vai estacionando, a hora é periodizar, falar com o seu instrutor, mudar o seu treino. Aí às vezes você aumenta um pouquinho a carga, mas não é nada mais muito expressivo. Né? Então você vai estacionando. Agora na parte do CrossFit, ele exige muito, ele é multiarticular, então ele trabalha o corpo todo, né? Trabalha grandes grupos musculares como as pernas, que muitas vezes são negligenciadas no treino de academia, né? O cara vai lá treinar um bracinho, um peitinho e esquece dos treinos membros inferiores e aí peca, porque o maior, vamos dizer, um dos maiores músculos que vai te ajudar na queima é a coxa, né? Glúteo, coxa, pernas de modo geral colaboram demais no gasto calórico, né? Então a gente tem que recrutar mais esses músculos. E o CrossFit é bacana também, né, Renato? Você sabe melhor que eu, mas ele trabalha... Tu tem que estar numa sinergia, numa contração de abdômen durante a execução do movimento, senão você joga para lombar, pode se lesionar. Então tem que ter uma execução perfeita. Então é bacana que tem que estar... Você tem que estar 100% alinhado, né? Senão, se você fraquejou aqui, você pode ter uma lesão, enfim. Você tem que estar muito bem... Também com consciência de movimento para depois começar a levar as cargas. Né? Nesse período agora que eu passei de inverno, que eu ganhei um pouquinho de barriga, eu nunca tinha sentido esse fator emocional influenciar na alimentação, no treino. Isso realmente é verdade? O emocional tem um impacto muito grande na alimentação, na dieta? Diretamente. Foi interessante esse teu comentário. Também queria trazer para hoje essa situação, até porque hoje mesmo eu tive um depoimento de uma paciente que também estava estacionando resultados, não pelo estímulo da dieta, não pelo estímulo do treino, mas pelo estímulo do emocional mesmo. Realmente vem passando por uma situação bem difícil. Então, onde o estresse, os picos de cortisol e toda aquela situação em que o corpo se desregula, porque quando o corpo se vê acuado e estressado, o que ele vai fazer, Renato? Ele vai guardar, ele vai estocar, ele vai guardar energia. Então, quando você se condiciona muito estresse, também vai começar a condicionar o corpo a querer o quê? Guardar. E frente a isso, às vezes tem as pessoas que ainda comem um doce, vão beliscar, então junta a fome com a vontade de comer, o organismo guarda essa energia extra, né, e acaba mudando um pouco. É como você falou, trabalhou, né, o nível de estresse, o gasto calórico não é o mesmo, o seu consumo continua o mesmo, mas o gasto não, né, então começa a desequilibrar um pouquinho isso. O treino, diminuiu ali a massa muscular, diminuiu a intensidade do treino, comeu mais besteira, perdeu o foco. Tem alguma dica que tu possa dar para isso? Não, as pessoas às vezes estão com o emocional ali abalado, tem que tratar primeiro ou não, ela consegue manter uma alimentação, o que precisa ser feito assim? Fica mais difícil, né? Entendi. Vamos dizer assim, ela obedecer um planejamento alimentar. Ainda assim, deve ser recomendado que ela obtenha isso. Mas, Renato, dependendo do grau, né, da situação psicologicamente falando, acho que ela tem que enfrentar isso, sabe? Se ela tem alguma dor momentânea, é momentâneo, gente. Então a gente só tem que... Muitas vezes, se está dando algo errado, é algo que você não sabe. Se você passar a entender melhor esse problema e aprender a lidar com ele, as coisas já fluem melhor, né? Então, às vezes, se a gente está sobrecarregado de trabalho, vamos buscar a solução. O que a gente pode fazer para melhorar esse condicionamento, essa situação no trabalho, a demanda de trabalho? Como é que a gente pode se organizar? Ou até questões afetivas. A gente precisa da psicoterapia também como aliado, né? Pra gente conseguir ter uma saúde mental. Só mais uma barreirinha ali, não é um problema. Um problema é quando tu não consegue resolver. E já que tu tava falando disso, né? Tava falando da parte psicológica. E aí à noite, cara, dá muita vontade de comer doce. A mulherada mesmo, invade a geladeira, o que tiver ali come. Uma coisa que eu fiz pra mim, cara, pra resolver isso, foi realmente não ter nada dentro de casa. Então a gente abre assim, a gente dá com vontade e tal na rua ali durante o dia, compra e come. Mas, cara, se eu trago pra dentro de casa, já era. Principalmente assim, ó, daí como não tinha doce, daí eu comecei a partir pra outro lugar, pra castanha.
Nossa, e uma, duas, três, vai e não enche, né? Porque é desse tamanho. Uhum. E aí fui comendo um monte. Tem alguma sugestão para quem às vezes tem criança, a mulherada tem criança em casa, e aí tem algumas besteiras dentro de casa, e aí à noite dá vontade de comer doce, dá pra fazer alguma coisa? O que Cara, sugere? é como eu falei pra você, Renato, a gente talvez possa colocar uma refeição um pouquinho mais tarde, mas com uma proteína, para que ela busque uma sobremesa como o recurso do doce. Tá? Mas infelizmente realmente não vai ter assim um docinho antes de dormir isolado que vai gerar aquele pico de açúcar, isso a gente não recomenda, né? Mas a gente talvez possa criar uma condição para aquela pessoa que ela tenha uma refeição mais tarde e utilize essa sobremesa. Outra situação que a gente indica, mas é mais difícil, Renato, é dormir mais cedo. É difícil mesmo. É difícil hoje. Entendi. Eu acho que ele quis dizer isso, vamos ver, depois confirma. Tentar reduzir um pouco mais ali carboidratos durante o dia para poder consumir ali nessa besteirinha ali à noite que a pessoa tiver vontade de comer doce. Ou, não sei se sugere também, eu pego, faço uma caldinha de whey, boto água, boto whey ali e aí faço uma caldinha e como por cima, faço alguma receita, boto por cima a caldinha, ou como pura mesmo, muita gente come calda pura, que daí é bem doce, né, bem intensa, ele já mata aquela vontade. Não sei se o que tu acha, assim, recomendado? Cara, assim, é ótimo essa receita que você falou com mais uma panqueca, de repente, uma baita panqueca, ou um bolinho de caneca feito com whey, com a bananinha amassada, misturadinha. Legal. Como faz bolo de caneca? Simples, cara. Um ovo, né, ou de acordo com o seu, vamos dizer, sua prescrição dietética, um ovo em média, 1 a 2, por exemplo, com gema e tudo, tá? Não tem aquela coisa de desprezar a gema, tá? Então, 1 a 2 ovos, bananinha amassada, tá? Ó, o pessoal tá perguntando o que fazer, né? Bananinha amassada, 1 a 2 colheres sobre farinha de aveia, tá? Você pode colocar uma canelinha, né? Cacau, né? Ou cacau, ou os dois, fica top. E uma dose de whey, né? Fica excelente. Olha, aí mexe bem. Eu fazia assim mesmo isso. Quando eu botava a dose, ainda ele ficava meio seco. Aí o que eu fiz? Eu fazia essa receita que eu tava falando, batia tudo ali, botava no micro-ondas, ele crescia um pouco, ficava um pouquinho molhado embaixo ainda, porque se eu botar demais ele fica tudo seco. Aí tinha que acertar o ponto do micro-ondas, depois pegava uma dosinha, fazia uma caldinha e botava por cima assim. Maravilha. Nossa, o acabamento final, né? Muito bom. Ele levado ao micro-ondas é uma média de 1 minuto e meio. Né? Na potência do micro-ondas, 1 minuto e meio fica um bolinho de caneca bem bacana, tá? E é bem aconselhável, né, que você faça isso, porque é o recurso proteico doce, né, a canelinha, um whey bacana com essa pegada, né, na questão do paladar do doce, e é bem proteico. Então, a banana já é o doce, mas aí você casa o ovo com o whey e a banana, então o índice glicêmico, o pico de glicose da banana baixa, porque você tem o ovo e tem o whey, então isso não vai acontecer. Não é igual você consumir uma barrinha de chocolate quadradinho. Exatamente, no final do dia. Além de dar mais saciedade para a pessoa, né, porque ela está consumindo mais proteína, mais ovo ali junto, além do whey, né, acaba que não dá esse pico de insulina por causa uma baita refeição, né, Renato? Uma baita refeição, você consegue... Vou fazer amanhã de manhã, fazia tempo que eu não fazia esse bolinho do copo, esqueci da receita, e eu sempre fiz a panqueca doce, que é similar, só que dá mais trabalho. Às vezes na correria vale mais a pena o bolinho de pote mesmo fazer. E deixa eu te perguntar também se isso é um erro ou não. Às vezes eu como muito assim à noite, besteira e tal, e aí e aí acordo de manhã, pô, às vezes pra não ficar sem comer, eu faço um ovo, eu sempre faço ovo mexido, sem nada de carboidrato, só o ovo mesmo, tempero, sal e boto, pra não dizer que eu não boto nada, boto mostarda, um pouquinho de mostarda, mas acho que não é zero. Não é zero? Acho que não é. Mas é um pouco de mostarda. Um salgado. É assim. Bom isso, tipo, não, eu entro com banana junto, já boto o carbo de manhã. Eu gosto da ideia de você fazer a utilização do carbo, tá? Mas claro, ressalto que vai muito do paladar de cada um, né? Se você, de manhã, já tem um paladar pro salgado, eu prefiro que você continue nele, né? Mas se você é do doce, já desde o início do dia comece a utilizar opções doces. Pior que é verdade, tá? Vai matando a vontade. A gente vai se conhecendo, né? Tu vai consumindo, vai usando as receitas e ao longo do tempo tu vai se conhecendo. E aí eu vi que eu sentia menos fome à noite, menos fome, menos vontade de doce quando eu botava essas receitas assim, sabe? O bolo de coco com a proteína, uma panqueca doce com um pouquinho de pasta de amendoim por cima.
Cara, eu comia de manhã, chegava à tarde e já nem queria comer doce. Porque eu comia regularmente todos os dias essa panqueca doce de manhã. E aí chegava à tarde, cara, nossa, não, de novo não. E aí à noite também não. Assim, daí já passou, né? Pô, já passava, cara, realmente muda. E é legal tu falar isso, Renato, porque olha que interessante, o horário que mais você poderia comer alguma opção doce seria de manhã, porque você vai gastar o dia inteiro. E outra curiosidade, mas que a gente pode destacar também, é que o bolinho de caneca, ele pode ser aquele recurso, Renato, que o pessoal pode levar para o trabalho. Porque às vezes a gente fala, né, pô, eu não consigo nada no ambiente de trabalho lá que vai matar minha vontade, ou então fica difícil. E normalmente tem micro-ondas também, né? Pois vai fazer lá, ou levar não pode, depois só bota aí. Só faz a caldinha rapidinho, bota por cima, fica leva uma dosezinha do whey só pra fazer a caldinha e joga por cima do molho. Fica top, cara. Ótimo. Que massa, cara. Eu tava pensando aqui agora mesmo que faz sentido mesmo eu voltar a consumir esse bolinho de pote de manhã, já pra matar a minha vontade, porque eu tava com muita vontade à noite de comer besteira e tava comendo regularmente, e isso afeta realmente, porque daí afeta a autoestima, porque daí já não se vê como antes, né? Antes eu me sentia melhor, e aí tu se compara com o teu... Eu não comparo nem com os outros, né? Porque já passei por essa fase também, né? Com uma fase inicial de tu se comparar com os outros, e é normal, e eu ficava puto quando tava ali tentando ganhar massa muscular, e aí vinha uma pessoa de pele morena, que às vezes tem mais testosterona, e aí o cara ganhava massa fácil, assim, coisa de 2 meses o cara ganhava o que eu ganhava no ano. Nossa, daí aquilo ali imagina a mulherada do emagrecimento, às vezes, pô, vê uma colega que consegue emagrecer 10 quilos num mês e tu tá ali, não vai, perde 2, perde 3. Não tem, porque acho que cada corpo é um corpo, né? O que tu fala sobre isso? Eu falo sobre isso, cara, sobre todos esses fatores que nós viemos conversando até agora. A dieta, às vezes tem muito isso. A fulana pegou minha dieta e emagreceu 5 quilos no mês e eu perdi 2 quilos. Como? Ela pegou minha dieta escondida de mim, foi lá, fez. Ela fez a dieta. O metabolismo é bom, não tem preocupação, não tem estresse, ou fisicamente é muito mais ativa do que a paciente que perdeu 2 quilos. E a outra que perdeu 5 quilos, talvez teve até a situação de capricho melhor, de execução melhor. Então a gente não pode comparar 2 metabolismos diferentes quando a gente tem qualidade do sono envolvida, nível de estresse, trabalho, nível de incomodação, né? O quanto ela é regrada durante o seu dia. Se trabalhar muito tempo sentado, isso manda muito, né? Se trabalha em chão de fábrica e anda pela fábrica o dia inteiro, pô, isso aí é o maior top, né? Eu trabalho mais sentado mesmo, daí mais um fator. Sentado, emocional, trabalhando bastante, nível de estresse, treinando correria, prazo. Pior que eu não engordei tanto, era pra ter engordado Tem mais, bem, né? por tudo isso, até que deu uma segurada, rapaz, mas eu olho assim no espelho e a gente já, cara, preciso correr atrás, e aí começa a pegar certinho no treino, e aí acontece um problema 2 semanas depois, você não consegue treinar direito, mais compromisso, mas enfim, quando a gente, eu acredito que se a gente dá prioridade para isso, acho que muita gente às vezes não dá prioridade nisso, e realmente eu não consegui entender, cara, agora eu entendo que realmente... E eu tenho consciência disso, por isso que eu vejo que, agora eu tô realmente, a minha prioridade seria o trabalho. Então eu tô segurando em stand-by o treino e a alimentação. O que é stand-by? Eu tô mantendo aqui, né? Não deixe de ir. Não deixe de ir, porque eu sei que se eu parar, aí engorda feio. Se eu parar de treinar, aí engorda feio. E aí eu sei que daí o psicológico já ferra mais ainda. Então eu tô mantendo como dá, e a hora que eu quiser mesmo, que a pessoa que querer, ela consegue. Daí eu sei que eu consigo perder ali a capinha de gordura próximo do verão. E tu já passou por algum processo assim de fator emocional de engordar? Não? Total. Imagina, quando eu tava perto de me graduar, eu ganhei 8 quilos. Eu falei, que eu vou... a hora que eu ia me formar, né? Tá. Que eu ia me graduar, eu engordei 8 quilos, cara. Faltando ali 6 meses para me formar, eu falei, cara, eu preciso me mexer. Eu tô daqui a pouco com o diploma na mão, nutricionista, e ganhando 8 quilos. E aí os últimos 6 meses, assim, foi uma determinação tremenda. Mas, como eu posso te dizer, dentro desse ponto, cara, a gente tem que tomar muito cuidado, porque é como você falou, são prioridades. Então, quando a gente trabalha na reeducação de hábitos alimentares ou de exercícios físicos, às vezes a pessoa está reconquistando aqueles hábitos, né? E muitas vezes, se você como profissional não entender que aquele momento é um momento que a pessoa está readquirindo esses hábitos, né? Você tem que pegar ela pela mão
e voltar a ensinar aquilo que você gostaria que ela aprendesse, né? Porque, como tu falou, nem sempre é a prioridade dela. Ela tem esse ponto, preciso cuidar da minha alimentação, preciso cuidar do meu exercício. Então, o que eu preciso fazer? Não, eu preciso procurar o Renato, preciso procurar o Guilherme. Beleza, procurou os profissionais. Agora, o que eles precisam fazer comigo? Começaram a me orientar. Agora, se a gente bota a faca no pescoço, vamos lá, vai. Será que você não vai correr com ele dali? Será que ele não está buscando voltar gradativamente ao processo? Ou será que ele vai muito extremista? Né? A gente tem que entender esse processo de adaptação. Porque, como você falou, a gente tem que, quando a gente estiver interessado mesmo no processo, a gente tem que se blindar. Vai vir a vontade, vai vir o dia de chuva, vontade de você faltar o treino, você tem que se blindar. Falando, não, me predispus a fazer isso, eu vou fazer isso bem feito. Né? Então, quantas pessoas às vezes, não, eu preciso emagrecer até o verão, porque eu preciso entrar nos vestidos que eu comprei do verão passado, são lindos, ainda preciso estar... Ou então vem coleção nova do biquíni, né, galera? Né, mulherada? E aí eu preciso estar bem e tal. Mas, por qual motivo você quer? Será que é só esse estético? Qual é a demanda de trabalho que você tem? Você está trabalhando muito tempo sentada? Como é que está o seu nível de sono, nível de incomodação? E às vezes você se compara com situações de quando você era, de repente, adolescente, jovem, você fechava a boca e emagrecia rapidinho, mas lá o nível de incomodação, de estresse era diferente, a qualidade do seu sono era diferente, seu nível de gasto calórico era diferente, você fazia muito mais exercício, você era rata de academia. Como é que está isso agora? Será que você está trabalhando muito tempo sentado, nível de incomodação, estresse, sono? Está diferente? A alimentação também? A gente tem que se perguntar. Nem sempre é fácil conquistar aqueles resultados de quando nós éramos mais novos, por exemplo. Né? Parece que eu nunca engordava, cara. Assim, cara, tenho dificuldade de engordar. Hoje a gente já, realmente 28, não tô tão velho, mas já dá uma diferença, cara. Não é absurdo, assim como o pessoal relata, né? Nossa, deixa de chegar nos 30, deixa de chegar nos 35, porque daí a pessoa tá parada, realmente, daí o metabolismo baixa bastante. É verdade. E deixa eu te meter a última pergunta. A última? Vamos lá. O que é mais importante, dieta ou treino? Dieta? Perfeito. Dieta, cara. Eu sou obrigado a defender meu lado, Renato. Mas já tive situações em que as pessoas vieram ao consultório assim, cara, eu já fiz todos os treinos e assim, se eu não mudar a alimentação, o resultado vai até um ponto, os exercícios promovem muito resultado, mas eles chegam num platô ali. Sim. Que é a alimentação que vai trazer. Mas... Eu te pergunto isso porque a maioria das pessoas, ou ela faz dieta e treino, ou às vezes ela não deixa de fazer deixa de fazer não tô conseguindo treinar, então não vou fazer dieta. Isso é o que mais acontece. Né? E pra mim eu vejo que realmente, não estou fazendo dieta, mas o treino está conseguindo manter ali. É claro que eu não vou ter uma evolução, eu sei disso, tenho consciência, mas as pessoas não acreditam que um pode segurar o outro. É claro, não estou treinando, se eu fizer dieta tem resultado? Tem resultado. Claro, se fizer o outro vai potencializar, mas acaba que abandonando os dois. Né? Pelo menos que, mas eu não consigo treinar, Renato, estou na correria. Passa 20 minutos, 15 minutos, já dá aquele estímulo, faz um HIIT em casa, enfim, eu sei que em casa é difícil porque a gente não tem motivação para treinar, né? Mas eu tenho que sair, por exemplo, de casa, né? Tem academia lá no prédio, mas eu não treino lá no prédio, eu treino na academia mesmo, saio de casa, vou lá, como se fosse uma rotina, né? Tu tem essa rotina assim também? Tem que sair de casa. Tu vai treinar, não consegue treinar na porta? Não, tem que sair de casa, tem que mudar o ambiente realmente. Pra focar ali, né? Pra focar ali, assim, gosto desse lado social também, que é bem bacana, mas mudar o ambiente é importante, tá? Eu acho fundamental. E você falou uma coisa interessante. Eu queria destacar só, Renato, também nessa parte de dieta e treino, que além disso que você falou, de as pessoas não estarem se doando ao máximo, mas ainda assim ir para a academia, continuar o treino, mesmo que não tenha uma melhor dieta ou a ideal. Às vezes as pessoas têm um senso crítico ainda. Quando as pessoas vão para a academia, elas, tô indo para a academia, mas não tô evoluindo, cara. Ou então, tô na dieta, mas não tô sentindo o resultado que eu gostaria. As coisas não estão bem casadas, né? Então a alimentação tem que andar com o treino, né? Você tem que falar as mesmas coisas, os mesmos interesses para o seu profissional da educação física e para o seu nutricionista. E a gente fala lá no consultório, eu preciso emagrecer, quero dar uma secada. Aí chega lá no educador físico, não, quero ganhar uma massinha muscular seria interessante eu ganhar também para definir. Uma dieta com déficit calórico, com o educador físico metendo carga lá para evoluir a massa magra, a pessoa, não dá, Guilherme, eu estou sentindo fome. Eu falo, claro, o educador físico está tentando aumentar o teu lugar. É uma coisa que também tem que ser combinada, né, Renato? Que massa. Cara, brigadão pelo papo, foi sensacional, gostei demais, acredito que vocês tenham gostado também.
Vai ter outras, né? Mais pra frente a gente marca mais. Também já dá uma deixa aí pro Viva Meeting, né? Fala um pouquinho sobre o que é, onde que vai acontecer, né? Quem alguns palestrantes, tu lembra de cabeça? Lembro. Desse ano serão menos, tá? A gente passou uma peneira aí para aqueles que realmente fizeram a diferença, não desmerecendo os demais, mas a gente sabe que tivemos uma boa repercussão e a gente está dando um pouquinho mais de espaço para os stands, né? Que a gente sabe o que é o Viva, o que é esse então, evento? O Viva Fit, o Meeting Viva Fit é um encontro, né, relacionado ao grupo de emagrecimento que a gente tem, que é o Viva Fit, que vamos abordar nesse dia, que é o dia 14 de outubro, tá? É um sábado à tarde, vai acontecer no Imbituba Atlético Clube, é um clube enorme lá em Imbituba, para quem já conhece, sabe o tamanho que é, e vamos ter vários expositores. Os stands são de profissionais, de empresas relacionadas à área de alimentação, saúde, bem-estar. Então vai ter farmácia de manipulação, vai ter laboratório, vai ter loja de produtos naturais, loja de suplementos, né? Vamos ter lá uma oficina de culinária no Instituto Mix, vai ter muita coisa bacana. E lógico, nós vamos ter os palestrantes. Entre eles nós teremos a presença do Renato, né, que vai falar um pouco lá sobre emagrecimento e exercícios, melhores exercícios para emagrecimento, né, Renato? Melhores exercícios para emagrecimento e quais os tipos de suplementação também ideal para isso. Exatamente. E também teremos a Karine Kjelin, que vai falar sobre a parte, né, da psicologia e de coaching. Né? Nós teremos a presença da Michela Freitas, que também vai falar sobre alimentação na terceira idade, porque outubro vai ser, né, também lá dentro do evento separado um momento para, como ele é o mês do idoso, nós também estaremos falando sobre isso. Joelma Guimarães, conheceu a Jo? Lá no evento? Eu lembro pelo nome, assim, acho que ela é bem... E ela tem uma energia muito bacana, vai levar essa energia para o evento, então somos esse time, né? São 5 palestrantes. E a pessoa consegue comprar o ingresso ou o acesso? Então, a partir de amanhã, nós estaremos... Amanhã, tá, gente? Nós estaremos disponibilizando, tá? Vamos colocar no Instagram, nas redes sociais. Vai estar no meu Instagram também a postagem com o número, o WhatsApp de contato. O valor é R$30 mais 1 quilo de alimento não perecível. E vale a pena porque é uma tarde que você vai tirar para falar de emagrecimento, de saúde, de bem-estar, né, de qualidade de vida, de longevidade, de você ter uma qualidade a longo prazo. Então não é pensando nesse verão apenas, mas aproveitando o gatilho desse verão para construir uma vida mais saudável daqui para frente. Renato, eu sempre falo lá no evento que a gente quer o quê? Despertar aquela sementinha, plantar aquela sementinha da mudança nas pessoas, né? Se elas saírem de lá melhores e mais informadas, a gente já está ganhando com o evento, né? Ótimo. Que bom, te agradeço aí pela presença, brigadão, o papo foi top mesmo. Pô, cara, eu que agradeço pelo convite, obrigado. Pela tua... pela nossa parceria de sempre, por você estar lá conosco em mais uma edição do Meeting. E vamos lá, tamo junto. Valeu, um abraço, tchau, até a próxima.